a gente não consegue saber como é que é na vida real. E aí, tipo assim, essas atividades a gente vê por todas as atividades, pelos exemplos e tudo mais, que é bem prático mesmo, acho que fica legal, prepara a gente pro Com mercado. certeza, né? Deixa a gente o quê? Preparado, tá? Deixa a gente para ver, peraí, como é que isso está acontecendo? Como é que isso está funcionando? Tá entendendo? Então a gente tem que ter essa experiência, essa vivência, tá? Que um dia vocês vão trabalhar com isso. Como a Júlia estava me perguntando antes de começar a aula, professor, para eu ser um controle, para ser uma auditora, tem que qualificar, pessoal. Eu tenho que definir, porque você tem que depois fazer uma especialização ou um MBA, se qualificar em determinada área. Ah, eu quero ser um gestor financeiro. Então, tu tem que conhecer tudo sobre finanças, tá? Tudo sobre governança corporativa, sobre balanceio Scorecard, tá? Tem que conhecer tudo, tudo, tudo. Por quê, pessoal? Porque se tu não tiver esse conhecimento, como é que tu vai ser um profissional dentro de uma empresa, né? Como é que tu vais poder condensar esses teus conhecimentos para aplicar dentro de uma organização? Então, tu tem que ter toda essa nuance de conhecimento, tá? É como nós estamos vindo falando em nossas aulas, que a gente está falando sempre. A gente começou a trabalhar em sala de aula com vocês sobre auditoria, vimos todas as fases do planejamento, da execução da auditoria, como é que ela funciona, qual a característica do auditor, né? Quais as implicações para o auditor, o que a auditoria avisa, que sempre ela avisa o quê? Ela não visa punir, né? Nós vimos sempre, ela é preventiva, tá? Ela trabalha com detecção de erros e fraudes, ela previne, ou seja, prevenção, preventivo. Então, nós trabalhamos bastante isso, tá? Começamos, a partir de final de março, a nossa web aula. Começamos a trabalhar com a controladoria. Aí nós vimos que trouxemos a controladoria para vocês de uma forma bem prática, tá? Como é que ela acontece no dia a dia da organização, como é o papel do controle. Aí nós fomos trabalhando as etapas da controladoria, né? E hoje nós vamos trabalhar mais duas ênfases, duas linhas de vertente da controladoria, que é a visão e a missão da empresa, né? A gente tem que poder trabalhar isso bem, é até bom para vocês, porque quando vocês estiverem voltando às suas atividades, ou quem já está, chegar e fazer essa pergunta para si mesmo: qual é a visão da minha empresa, né? O que ela almeja? O que ela pretende? Será que a nossa empresa está conseguindo nossos objetivos? Tem que pensar isso, tá? Nós temos que pensar isso. Então, vocês, na prática de vocês, no nosso dia a dia, nas nossas aulas no presencial, a gente já vinha trabalhando isso. Estamos trabalhando isso com vocês no nosso web aula e a participação de vocês é excelente, que vocês, assim como na sala de aula, vocês também interferem nessa participação. Então, é muito bom isso, tá? É muito bom. E quando eu chamo vocês para dar exemplo, é como o Neto falou, professor, a gente aprende com a prática. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Com a prática, claro que a gente precisa do material didático, claro que a gente precisa do livro, né? Porque lá nós temos os teóricos que estudaram, que comprovaram empiricamente que aquilo ali funciona, se for aplicado, mas nós temos que ter a prática, tá? E a prática a gente trabalha no nosso dia a dia, no nosso conhecimento, no nosso empirismo do dia a dia, tá? Essa prática a gente consegue assim, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar essa parte da missão, ou seja, o que se idealiza para uma organização? O que é que vocês pensam a respeito? A respeito da visão. O que a visão idealiza para uma organização? Vamos lá, eu quero escutar vocês aqui. O que será? Nós estamos aqui com a Jéssica, com a Júcia, a Poliana e o Neto. Tá? Vamos lá, Júcia, diga aí. O que será que uma organização ela vislumbra? Qual o desejo dela para o futuro? Diga aí para a gente. Além da manutenção no mercado, né, que é o que eu entendo, levar um serviço ou um produto de qualidade, aumentar a sua competitividade, sim, otimizar custos, isso, deixar, eu pelo menos como empresária, eu deixaria de alguma forma, como, na verdade como uma profissional de serviço, eu quero de alguma forma deixar um legado positivo, transferir algum conhecimento, transferir um ideal. Então, como prestadora de serviço,
acima de tudo, eu vislumbro não somente vender o meu produto, que seria o imóvel, mas principalmente orientar e passar informações para os meus clientes nesse quesito imóveis, né? Exato, exato. E você, Neto, como é que você veria essa visão para a organização? Depois a Jéssica também vai dar uma opinião. Professor, ainda estou só escutando, estou só aquecendo. Deixa eu ver depois aí. E você, Jéssica? Diga lá, como é que você vê essa visão para a empresa? Como eu vejo a visão para a empresa? Sim. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu vejo a visão para a empresa como a você falou, é aquilo que a empresa quer alcançar para o futuro, é como a empresa se vê em determinado período inserida em certo mercado, é como a empresa vê que os colaboradores dentro da organização, os setores dentro da organização, todo mundo interligado para alcançar aquilo que a empresa propõe como missão para a organização. Eu vejo a missão, a visão da empresa alinhar justamente os pontos da missão com os valores internos, com as características de cada setor, com o comprometimento dos colaboradores, com as ações estratégicas, com os objetivos. É mais ou menos isso, professor. Olha aí, Neto, anota, cola na gente. Eu acho que também é vislumbrar o desejo, o anseio dessa organização para o negócio e para a sociedade, porque além do objetivo da lucratividade, você tem o seu cunho social também como empresa, que é gerar empregos, gerar renda. Então, a partir do momento que você associa esse desejo, esse anseio do teu negócio, da lucratividade, com a necessidade de amparo social, eu acredito que você consegue alcançar algo a mais, um diferencial. Perfeito. Olha aí, meus queridos, quando a Jussa fala em vislumbrar, é interessante a gente trabalhar bem essa palavra, em vislumbrar, ou seja, aquilo que eu quero mais lá para frente, o que eu almejo mais lá para frente. É como ela falou, não é só ver o lado do lucro da empresa, é ver o lado da questão social, é gerar emprego, gerar renda, ou seja, movimentar o mercado. Tá? Porque se hoje as organizações forem pensar só no lucro, forem pensar só em receita e não for ver esse lado social, tá? Aí elas vão entrar em entropia. Tá? Porque uma hora ou outra, quando ela não está valorizando o seu cliente, quando ela não está valorizando o capital humano que ela tem dentro da organização, tá? Ela vai entrar em entropia, ou seja, ela vai estagnar. Então, quando você fala em vislumbrar, né? Ou seja, são as articulações que a organização aspira. Quando ela vislumbra algo para o futuro, ela está fazendo o quê? Ela está articulando aspirações. Ela está trabalhando estrategicamente aonde ela almeja. Ou seja, quando você fala um desejo, né? É essa a questão visão, ou seja, significa explicitação do que se idealiza para o futuro da organização. O que eu quero daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, que espaço eu quero ocupar no mercado, entendendo? A gente vê aí uma das grandes, lembro, as empresas fortes. Quem poderia garantir que daquele de um pântano, né, na época quando foi construído, ia nascer uma grande indústria? Ninguém, os caras chamaram o cara de louco. Né? Como é que tu vai querer construir aqui no meio de um pântano, não amassar uma empresa? E olha só o nome forte hoje, uma empresa de renome. Na época ele teve essa visão realmente. Espera aí, né? Essa visão de mercado. Né? Na época eles tiveram. Então, quando ela fala, então, é algo que se vislumbra, aí a gente tem que pensar, beleza, mas como é que nasce uma visão para a empresa? Bora pensar. Como é que ela nasce? Como é que nasce essa visão para as organizações? Vamos lá. Jéssica, como é que você acha que nasce essa visão para as organizações? Como é que nasce?
espera aí, eu quero tal coisa, no estalar de dedos, como é que nasce? Vamos lá, Jéssica. A visão da empresa, professor, ela nasce, deve, na verdade, nascer junto com a empresa. Como eu falei no exemplo anterior do que eu via como visão para as organizações, você alinhar os seus objetivos futuros, as suas estratégias, com todo o contexto de organização. A visão nasce com a concepção de onde você quer estar no futuro, quais os mercados que você quer alcançar. Então, para isso, você tem que determinar uma missão, uma visão dentro da organização. Certo, ou seja, a gente acaba batendo naquela tecla, a visão ela vai nascer de uma necessidade da organização, que a Jéssica acabou de falar, de um problema, né? De uma necessidade, né? De uma mudança. A visão nasce assim, né? De uma mudança progressiva. Por exemplo, já pensou, vamos pensar numa empresa que produz caixa de fósforos, né? Olha só, caixa de fósforos. Se essa empresa de caixa de fósforo começar a pensar em mudanças progressivas, porque ela tem uma concorrente que trabalha com isqueiros, olha aí, pessoal, né? Olha a diferença. Ambas têm o mesmo objetivo, ambas têm a mesma utilidade. Uma produz fósforos e a outra produz isqueiros. Então, tem a mesma finalidade, que é gerar fogo. Então, se a empresa aqui que produz caixa de fósforos, né? Então, vocês lembram daquele Palitos Moças, Guarani, essas empresas, elas não faliram. Elas continuam no mercado, tá? Porque elas têm uma visão bem definida, como a Jéssica falou. Ela tem uma visão bem estratégica no mercado, porque se elas fossem parar, mas espera aí, o meu concorrente inventou o isqueiro, e o isqueiro é mais prático, tá? Ele não vai apagar com o vento, ele tem uma durabilidade maior do que 40 palitos dentro de uma caixa de fósforo, tá? Mas olha só, pessoal, eles trabalharam isso estrategicamente, né? Tanto prova que se você for no supermercado, você encontra na prateleira fósforos, né? Se as empresas tivessem sucumbido, vocês não teriam mais caixas de fósforo lá para vender, né? Vocês teriam só isqueiro. Você já viu no supermercado mais isqueiro ou mais fósforo vendendo? Ou quem já viu um isqueiro no supermercado vendendo e não viu fósforo? Mais fósforo. Olha só. Sempre mais fósforo. Sempre mais, né? Sempre mais. A gente quase não vê isqueiros, né? Porque o isqueiro ele é mais prático para quem é fumante, né? É difícil você ver um fumante com caixa de fósforo no bolso, né? Você vê um fumante com isqueiro. Mas na utilidade doméstica, você vê mais o fósforo, né? Na casa de vocês, alguns usam o isqueiro, alguns têm o fogão elétrico, ou alguns usam os dois. Quer dizer, são estratégias de negócio, tá? A gente tem que pensar, são estratégias, ou seja, quando vocês falam que a visão, ela nasce de uma necessidade, realmente ela nasce de uma necessidade, ela nasce de uma problemática, ou seja, uma interação, um desejo, uma atitude, ela nasce assim, tá? Ela nasce quando a Jussa fala em vislumbrar esse desejo para o futuro, né? Porque você já pensou se as marcas de fósforos lá atrás, quando começaram a surgir os isqueiros, ela, caramba, nós agora estamos fadadas ao fracasso, não vamos mais produzir. Não, eles continuaram no mercado, só que trabalhando mais estrategicamente. Mais estrategicamente. Então, olha só esse exemplo, né, que nós acabamos de ver. Exemplo de visão, né? As indústrias, né, as fábricas de palitos e as indústrias de isqueiros, né? Ambas têm a mesma utilidade, né? E a gente percebeu que as duas têm o seu lugar no mercado. Aí a gente vai trabalhar o quê? Agora, as características da visão, né? Quais seriam as características? Ou seja, primeira característica lá no material de vocês, a gente vê por aqui também. Qualitativa. Tá? Por que uma característica qualitativa? Quer dizer o quê, pessoal? Ou seja, quando a gente começa a falar em mudanças progressivas e positivas. Tá? E nós vimos na aula passada lá que, às vezes, as empresas elas se modernizam para mudar
mas elas encontram um empecilho, né? Que às vezes são os próprios funcionários, né? Que não se adaptam às mudanças, que não querem mudar, tá? Às vezes eles se adaptam a essa mudança, às vezes eles não querem mudar, tá? E a gente tem que pensar, como é que funciona isso, né? Como é que eu vou trabalhar essa parte qualitativa da minha visão? Aí, é como vocês sempre falam, é até onde eu posso ir. Quais os meus limites, né? Qual é o meu horizonte, né? Até onde esse horizonte eu posso ir, eu pretendo ir. Eu tenho que trabalhar isso, tá? Eu tenho que começar a pensar nesta visão trabalhando isso, né? Até onde eu posso ir? Até onde é o meu limite? Eu tenho que trabalhar isso, né? Então, quando a gente começa a falar em característica qualitativa, aí eu pergunto para vocês, será que eu tenho um limite de tempo para atingir minha visão? Bora pensar. O curto prazo, longo prazo, ou até onde eu possa me estabelecer e dizer, nós conseguimos. Vamos lá. Será, Neto, que eu tenho um limite de tempo para atingir a minha missão e visão? Vamos pensar. Sim. Sim. Sim? Sim. Por quê? Porque se você não criar uma meta, se você não definir um tempo, vai ficar lá por anos e anos. Vai mudar o tipo de visão, vai mudar o tipo de estratégia e você não vai atingir suas metas. E aí, Júcia, você concorda com o Neto? Sim, precisa de um prazo, de uma data determinada para você chegar e determinar essa tua visão. Sem um prazo, sem uma data definitiva, a visão praticamente não tem valor, né? Exatamente. Porque ela é algo a se conquistar. A gente tem que traçar metas, né? Modificando. Até porque o mercado vai se modificando. E se tu não conseguir criar uma estratégia para aquele momento, pode ser que se ela demorar, o mercado pode mudar de novo. Aí pode já não funcionar. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Só um minutinho. Diga, meu. Vai, Luciano. Aproveitar para fofocar. Oi? Fofocar? Auditoria e controladoria. No Zoom. No Zoom. Todo mundo parou para ouvir a conversa do ligado, professor. Coloquei, sim. Coloquei. Os alunos estão até acessando aqui. Estou com 6 alunos. Ah, porque eu desmarquei, porque ele estava lá e disse assim, não marque, que o aluno que acessa por telefone fica muito longo. Aí eu desmarquei. Por isso que não aparece. Aparece só coisa para clicar. Quando clica lá naquele link, web aula, vai direto para o Zoom. Não, eu estou na sala de aula agora. Uhum. Tá, eu vou lá dar uma olhada lá. Sim, está acontecendo. Inclusive, os alunos que estão são os alunos que sempre assistem. E não chega a 10 alunos. São esses alunos. Mas eu vou até dar uma olhada para a próxima aula que é de pública, uma hora, ver como é que está lá o link. Mas são os alunos que sempre assistem. Eles estão, inclusive, comigo agora na sala de aula. E aí, pessoal? Oi, professor. Vocês conseguiram entrar com facilidade no link? Sim, eu consegui. Sim, porque estava lá, era só clicar em cima, né? Porque o Wilson disse que não estava aparecendo. Normal. Tá normal. Não, né? eu tive um pouquinho de dificuldade, sim, professor, mas eu consegui acessar pelo Explore. Pelo Chrome normal, eu não consegui.
Ah, tá. Eu cliquei direto. Eu também cliquei direto e Inclusive, o Denilson compartilhou lá no grupo o link do Zoom também. Uhum. A verdade. Ah, tá. Então tá tranquilo, né? Pois é, pessoal. Então, deixa eu só mandar por isso aqui essa foto. Então, olha só. Então, como nós estávamos falando, né? Estávamos falando. Então, o nosso acesso, tá? A gente começa a falar em visão. A visão também, ela pode ser atemporal, ou seja, eu posso não conseguir atingir em tempo hábil, né? É como o Neto falou, né? Eu posso não atingir em tempo hábil, certo? Por quê? Porque, de repente, eu tracei uma meta para daqui a 3 anos ser reconhecida como a melhor empresa no ramo de vassouras. Mas, de repente, eu não posso ter, tá? Eu não cheguei a esse nível. Então, eu tenho que pensar como é que eu chego. Né? É como a Jéssica. Como foi que você falou agora, Jéssica, da questão da visão? Que vem, comente aí para nós novamente. Ai, professor. Tá. Pode repetir o que você falou agora. Acho que a questão é lembrar, brincadeira. Eu falei que a visão ela está relacionada a onde a organização quer chegar, de que forma ela quer chegar, quais são os meios que ela vai utilizar para alcançar essa visão, se Perfeito. as estratégias vão estar alinhadas com toda a organização e essas coisas aí. Perfeito. Você compreendeu agora, Neto? Né? Essa relação entre visão e estratégia para as organizações? Diga lá, Neto. Oi? É estratégica, né? Tem que saber as tendências de mercado, tem que saber as estratégias que devem ser utilizadas, e tem que acompanhar as mudanças que ocorrem. Então, acho que por isso que elas estão linkadas, né? Exatamente, porque nem sempre essas mudanças progressivas, né, como você falou quando a gente faz esse link, né, nem sempre essas mudanças progressivas, ela estabelece o quê? Que eu consiga essa visão no tempo determinado. 5 anos. Lembra quando eu dei o exemplo lá das empresas de fósforos com as empresas que produzem isqueiros, né? Como eu falei para você, já pensou se as empresas que produzem os palitos fossem se acomodar quando aparecesse as empresas de isqueiros, né? Então, elas criaram estratégias para continuar no mercado. Tanto prova que vocês acabaram de comentar ainda. Diga. O senhor falou que a visão ela é qualitativa, né? Então, ela é mais descritiva, pelo que eu pude entender. Sim. No entanto, a gente precisa mensurá-la através de uma data, né? Definir prazos. Estabelecer. Então, ela não pode também ser, de uma certa forma, claro, quantitativa, até mesmo por conta de datas e prazos? Sim, pelos indicadores também, pode ser sim, pelos indicadores, com certeza, José. Tá? Com certeza, ela pode, porque eu vou trabalhar com indicadores, né? Ou seja, eu vou trabalhar com metas, eu vou trabalhar com números, eu vou trabalhar com questão de tempo. Então, ela pode assumir também essa função qualitativa e quantitativa, né? Quando a gente começa a trabalhar uma outra característica, que é a característica sistêmica, olha só, característica sistêmica. Aí nós temos que pensar o quê? Definir como é que eu vou trabalhar estrategicamente todas as áreas da minha organização. Aí lá vem novamente nós falamos em controladoria, né? Que ela trabalha toda a parte do sistema aberto da organização, né? Isso nós já trabalhamos nos nossos encontros anteriores, né? Então nós temos que pensar sistemicamente, ou seja, eu tenho que trabalhar essa amplitude detalhadamente da organização em cada setor, tá? Em cada setor eu tenho que trabalhar essa amplitude, esse detalhe, entendeu? De cada setor. Aí, quando a gente começa a pensar, olha só para a gente fechar o nosso raciocínio aqui na nossa aula de hoje. Eu tenho que pensar que a minha visão, ou seja, é onde eu vou definir a minha organização para o futuro, né? Nós temos um exemplo aí típico do Laboratório Amaral Costa, né?
O laboratório Amaral Costa, junto com Paulo Azevedo, são os dois laboratórios, em termos de região, que mais crescem. De vez em quando vocês escutam aí uma propaganda aí, um marketing deles, olha, abriu tal unidade do Amaral Costa, abriu tal unidade do Paulo Azevedo. Né? Ou seja, e os outros laboratórios? Os outros laboratórios têm uma unidade apenas. Né? Os outros lá têm uma unidade apenas. Quer dizer, esses laboratórios têm essa visão bem definida para eles. Ou seja, os gestores que pensam estrategicamente isso, eles têm essa visão bem definida. Ou seja, aonde eles querem estar, qual a visão deles para o futuro. Né? Pelo menos o Amaral Costa é uma visão de ser o melhor laboratório de diagnóstico por imagem. Né? Olha só essa visão. É bem pesada. Vão conseguir? Não sei. O tempo, né, como diz, atemporal, né, o tempo que vai dizer. É como o Neto falou ainda agora. Eu tenho que estabelecer metas, eu tenho que estabelecer tempo para ver onde eu quero chegar. Vocês começam a entender isso daí? Sim, e professor, eu tenho uma pergunta. Pode ir lá. No atual quadro que a gente vivencia hoje, eu tenho certeza que muitas empresas elas tiveram, de uma certa forma, revisar a sua visão, né? Sim. E como trabalhar isso nessa situação que é até mesmo incomum e não se tem um prazo determinado? É uma circunstância que a gente não sabe quando vai terminar. Então, como implantar uma visão ou revisar essa visão num quadro semelhante a esse que a gente vivencia? Aí é uma hora que a gente tem que rever planos, né? Ou seja, uma situação atípica, né? Como você bem falou, né? Aí nós temos que rever tudo isso. Né? Aí tem que parar o pessoal lá, os céus, de vez em quando um de vocês coloca lá que os céus são os membros da organização, os que pensam a organização. Nós temos que parar e ver, peraí, como é que nós podemos trabalhar agora isso? Nós estamos em recessão de mercado. Né? Nós estamos vivendo isolamento social. Né? Tem muita empresa que não trabalhava com a venda online, se adaptou a essa realidade, está trabalhando com vendas online. Está tendo entrega online. Ou seja, olha só como muda a visão do mercado com uma nova realidade. Né? Porque as mudanças, elas são progressivas. E ela tem que ter esse lado positivo. Então, a visão, olha só. De repente, por exemplo, uma pizzaria já trabalhava assim, né? Com delivery. Ou seja, mas quando a gente diz que ninguém pode estar mais sentado lá em agrupado, comendo lá numa pizzaria, opa, ela já começou a pensar, vou precisar de mais entregadores. Né? A minha produção pode aumentar. E o pessoal vai começar a pedir para comer em casa. Eu vou precisar de mais produção, vou precisar de mais mão de obra. Ou seja, essa mudança vai crescendo progressivamente. Como eu falei ainda agora, como é que nasce uma visão? De acordo com a necessidade da empresa. E daqui a pouco eles podem chegar a uma conclusão, caramba, olha só, a minha lucratividade está sendo maior com entrega delivery de que eu estou atendendo aqui. De repente pode chegar a um ponto de vista, entende, Júcia? Quer dizer, a situação cria artimanhas, cria estratégias para que eu possa sobreviver na crise. Né? Por exemplo, quem poderia imaginar que há 20 anos atrás a gente poderia operacionar tudo aqui pelo celular, fazer transferência, pagar a conta, só não pode receber, né? Só não pode sacar dinheiro. Né? Mas todas as operações financeiras a gente pode fazer por aqui, com apenas uma senha. Quem poderia imaginar que há 20 anos